será que existe uma forma correta para se visitar um museu? Eu sei que quando o assunto é esse, existem vários tipos de pessoas com opiniões bem diferentes, né? Alguns amam de paixão visitar museu e toda vez que tem uma exposição eles estão lá, mas também eu sei que existem aquelas pessoas que não vão de jeito nenhum e não querem nem ouvir falar. A boa notícia desse vídeo aqui é que eu preparei para vocês 5 passos que são aí infalíveis na hora de se visitar um museu. E esses passos, além de otimizar a sua experiência na hora da visita, vai também fazer com que talvez você acabe ali mudando de ideia e acabe até gostando da experiência. Porque, galera, acreditem, visitar museu não é para ser, sei lá, cansativo ou até mesmo maçante no quesito de você aprender. Na minha opinião, visitar um museu ele precisa ser uma experiência pessoal e uma experiência até de imersão na cultura. Por isso, eu convido vocês a me acompanharem mais essa viagem ao passado para a gente discutir aí um assunto que eu gosto bastante e eu vou trazer coisa bem interessante para vocês. Olá, arqueoviajantes! João Messias aqui. E aí, como é que vocês estão? Eu já estava até com saudade de ter uma conversa desse tipo aqui com vocês. Eu espero aí que você que esteja me assistindo já seja inscrito aqui no canal, mas se você não for, não tem problema, tá? Aproveita, já dá aquela conferida, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like também para fortalecer aqui a nossa parceria e também ative o sininho de notificações, assim vocês vão ficar por dentro de todas as novidades e tudo que eu vou postar aqui no canal. E é isso, galera, vamos direto aqui pro assunto, porque eu tenho muita coisa interessante para trazer para vocês. Eu separei 5 passos para a gente discutir aí de como você otimizar a sua experiência na hora de fazer uma visita no museu, ou também como que você pode fazer para também tentar mudar a sua ideia em relação como que é uma visita ao museu, como que seria essa experiência. Eu sei que a gente tem que levar em consideração aqui também vários recortes sociais, né? Porque eu acredito que ainda assim, por meio de todas as políticas públicas que a gente tem, o museu ele não é uma coisa acessível para todo mundo. Mas vamos lá que eu tenho bastante coisa legal para falar. Eu acho que é muito importante, antes de qualquer visita, vocês saberem qual que é a especialidade daquele museu. Então, a minha dica como passo número 1 é que vocês entrem no site daquela instituição e pesquisem qual que é o tipo daquele museu. Calma aí que eu vou explicar um pouco melhor. Existem museus, por exemplo, que são, sei lá, mais especializados em quadros. Alguns são especializados, por exemplo, em história natural. Existem outros que talvez pode ser mais especializado ali em um tipo de arte específica, como, por exemplo, arte moderna. Então, entender qual que é a especialidade daquele museu, com certeza aí vai fazer toda a diferença na hora da sua visita. Também, mais do que isso, vai te ajudar a escolher qual que é o museu certo para você. E por que eu falo isso? Muitas pessoas que não gostam de museu é porque talvez não gostam de um determinado tipo de arte. Então, uma vez que você escolhe o museu correto, você vai escolher ali algo que se encaixa melhor no seu gosto. Então, primeira dica, verifiquem isso primeiro. Segundo passo, quais são as principais obras daquele museu? Para fazer esse segundo passo aqui, a coisa que eu mais indico é que vocês entrem no site do museu e tentem ver quais são as principais obras de acordo com a opinião popular. Uma vez que vocês sabem quais são essas principais obras, vocês estão ali mais preparados para saber se vocês vão pesquisar um pouco mais sobre elas ou não. E além de ter essas principais obras com gosto popular, vocês também podem, de certa forma, montar até uma listinha com as principais obras que vocês querem ver daquele lugar. E daí, uma vez que vocês já sabem o estilo de arte e as principais obras, vocês já vão meio que montando ali na sua própria cabeça uma espécie de mapa em relação ao que vocês querem ver. Terceiro passo, tentem pesquisar mais sobre as obras ou então sobre os movimentos artísticos. Calma que eu vou explicar melhor também. Bom, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Se vocês estão indo visitar um museu que vai ter de repente uma exposição específica sobre um determinado movimento artístico, é importante que vocês saibam sobre esse movimento e uma vez que vocês conseguiram ali descobrir sobre ele, vocês automaticamente já vão ali saber muito sobre diversas obras. Olha só esse exemplo aqui. Esse livro aqui, um livro que eu comprei quando eu fui visitar uma exposição barroca que teve aqui no Rijksmuseum em Amsterdã. Então, como eu falei, essa exposição ela era uma exposição específica do movimento artístico barroco e dentro dela tinham várias obras que eram do barroco. Então, quando você já sabe o que o barroco significa e como se deu aquele movimento artístico, automaticamente vocês já sabiam ali o que esperar de cada obra.
Falando nisso, eu vou deixar linkado aqui para vocês o vídeo de quando eu fui visitar essa exposição, ele tá bem legal também. E fora isso, também vou deixar aqui no link, então depois desse vídeo vocês podem dar uma passada lá para conferir como que foi essa exposição. Falando bem brevemente do Barroco, por exemplo, uma das características desse movimento artístico é o forte contraste entre bem e mal, luz e sombra, o chiaro e o escuro, né, que é como a gente fala o termo italiano. E eu separei aqui essa obra para mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver direito por causa do reflexo da luz, mas é bem legal. É bem legal porque nesses livros aqui a gente às vezes tem uma descrição completa, mas eu vou falar mais dele mais para frente, tá? Mas só para ir fazer uma recapitulação, o terceiro passo é muito importante vocês pesquisarem melhor quais são as obras ou movimentos artísticos que vocês querem ver em específico. Vamos lá para o quarto passo. Verifiquem na entrada se eles têm panfletos ou livros específicos. No caso dos panfletos, por exemplo, são mais ou menos iguais esses aqui, tá? Esse aqui é um exemplo de panfleto que eu peguei lá no Museu Britânico, em Londres. E dentro dele, vocês têm uma descrição ali geralmente um pouco mais resumida de algumas obras, que são geralmente as obras mais principais. Esse aqui, por exemplo, ó, ele divide em Egito, daí, se eu não me engano, tem alguma parte aqui também que é mais voltado ao continente europeu. Isso vai depender bastante de qual museu que vocês estão visitando, tá? Aqui, por exemplo, nós temos a seção da Ásia, e dentro da seção da Ásia tem também vários artefatos arqueológicos. Então é bem interessante vocês verem se existem panfletos assim para vocês irem acompanhando a exposição e lendo no panfleto. Fora isso, alguns museus, sempre quando eles têm uma exposição específica, eles fazem livros. Geralmente esses livros, eles são maiores, né, como vocês podem notar aqui, e são mais específicos em relação às obras. Eles detalham obra por obra, é como se fosse uma catalogação mesmo dos artefatos. Então fica aí de experiência para vocês. Vocês têm basicamente duas opções, uma opção que é mais simples e a outra opção que ela é mais completa e um pouco mais complexa também. Caso vocês queiram ter um entendimento melhor e mais profundo, eu recomendo o livro, e caso vocês queiram até de certa forma também economizar financeiramente e ter ali aquele entendimento básico, porém ainda assim imprescindível, tem o panfleto. Já que nós estamos falando aqui de exposição, é legal também ressaltar que geralmente os museus eles têm o acervo deles que é fixo e eles fazem exposições que são exposições de obras emprestadas de outros lugares, que são obras que valem muito a pena vocês darem uma pesquisada antes de ir. No caso do Rijksmuseum, que fica aqui em Amsterdã, por exemplo, ele já tem um acervo que é fantástico, mas vira e mexe, eles trazem acervos de fora e fazem exposições específicas, como é o caso dessa daqui do Barroco. Eu tenho outros livros também de exposições que eu fui lá, e sempre quando tem essas exposições especiais, eu dou uma verificada antes de ir, porque é normal, gente, a gente sempre tem que estar ali buscando entender do que se trata aquela exposição, até para melhorar a nossa experiência. E antes de ir para o quinto e último passo, só vou pedir para você dar uma verificada aí se você já está inscrito ou inscrita aqui no canal, já deixou o like para me ajudar aí no engajamento, e também eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, é Arqueoponte em todas as redes, aproveitem para me seguir lá também, assim vocês vão acompanhar sempre em primeira mão quando eu vou em alguma exposição ou alguma coisa assim. Galera, o quinto e último passo, ele pode parecer básico, mas acreditem em mim, ele não é. O quinto passo é: não tenham medo. Pera, eu sei que isso pode parecer um pouco ambíguo, mas é algo que a gente precisa discutir aqui. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não frequentam o museu por realmente assim ter medo de não entender o que vai ter ali dentro. Por isso que é extremamente importante a gente falar que nós somos seres humanos que estamos sempre ali em processo constante de aprendizagem. Desde quando a gente nasce até o dia que a gente parte daqui, a gente está sempre aprendendo coisas novas. E isso é incrível e bonito e a gente não pode ter medo disso. Na verdade, um dos intuitos desse vídeo é justamente desmistificar aquela coisa de que para você frequentar um museu você precisa ser sábio e precisa saber de tudo, porque na verdade não é bem assim. O que pode acontecer, né, como eu já comentei, é de você talvez se preparar melhor antes de ir. Mas mesmo assim, se você não tiver condições de se preparar melhor, não tiver tempo de repente, sei lá, por contas pessoais ou coisa de trabalho, tá tudo bem também. Aproveitem para conhecer e se imerjam naquela cultura. O que pode acontecer também é de você talvez frequentar um lugar e você não gostar muito daquele lugar. Nesses casos, eu aconselho a você que não, sei lá, crie uma forma de preconceito em relação ao museu, porque sempre existe um museu diferente do outro.
Vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Eu, João, eu não gosto muito de visitar museus de arte moderna, mas isso não significa que eu não frequento outros tipos de museu. Até porque seria bem contraditório, né, eu falar que eu não gosto aqui. Mas eu tô me abrindo com vocês e falando que eu tenho sim um estilo de arte ou de museu que eu prefiro mais do que o outro. E tá tudo bem, isso faz parte da nossa individualidade como pessoa e até mesmo como um senso artístico. Comentem aqui pra mim qual que é o tipo de museu ou tipo de arte que vocês gostam mais, ou também, sei lá, qual o museu que vocês têm interesse em conhecer. Eu fiquei pensando nesse assunto porque eu sei que é bem contraditório e as pessoas têm opiniões muito divergentes uma das outras. Então, se a gente for parar para pensar nisso, no meu ponto de vista, não existe uma forma correta de se visitar um museu. Mas existem museus diferentes para pessoas diferentes e talvez eu possa dizer aí públicos diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi mais uma conversa mesmo. Não deixem de clicar aqui nos cards para poder conhecer um pouco mais sobre essa experiência lá do Uraex Museu. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de outros vídeos que eu fiz dentro dos museus, mostrando exposições e tal, que eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigado, galera. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.